A exploração dos vastos recursos subterrâneos da Islândia tornou-a, em essência, a Arábia Saudita da energia geotérmica. Alguns acreditam que se todas as nações do mundo seguirem os passos da Islândia, carvão, petróleo e usinas nucleares poluentes seriam um assunto do passado. Eu acho que seria bom para todos os países. Se não acredita em nós, então venha até aqui. Passe alguns dias e verá que é muito estável, seguro, bom para a ecologia e barato. Mas existem alguns problemas. Para começar, nem todo mundo vive em cima de um vulcão. Ao contrário das instalações eólicas e solares que podem ser construídas em qualquer lugar, as usinas geotérmicas só podem ser construídas em zonas geológicas propícias, que só ocorrem em menos de 10% do planeta. A Islândia é especial porque ela possui uma quantidade significativa de fontes geotérmicas facilmente encontráveis e comprováveis. Em segundo lugar, mesmo em zonas propícias como a Islândia, os engenheiros têm que lidar com o desafio técnico mais difícil no que se refere à energia geotérmica, as perfurações. Isso porque todos os empreendimentos geotérmicos de risco bem-sucedidos requerem 3 fatores essenciais: rochas quentes, água e grande proximidade da fonte. Um projeto como esse tinha todos esses 3 elementos e estava sendo bem-sucedido. Porém, descobriram da pior maneira possível que, assim como o seu primo poluente, o petróleo, as fontes geotérmicas não duram para sempre. Escondidos nas montanhas do norte da Califórnia, quase 120 quilômetros ao norte de São Francisco, estão os geysers, uma das maiores fontes geotérmicas do mundo. O que parece uma área salvaguardada pela natureza é, na verdade, um complexo de usinas de 48 quilômetros quadrados, o maior e mais potente já construído. Neste lugar, 22 usinas individuais de diversas companhias energéticas diferentes geram quase 3 vezes mais energia do que todas as usinas geotérmicas da Islândia juntas. Como na Islândia, os geysers ficam em cima de uma área geológica especial, por onde passam as famosas falhas geológicas da Califórnia. Aqui, grandes quantidades de calor sobem para a superfície, onde estão disponíveis para sondagem. Mais importante ainda, sob os geysers, há grande quantidade de água subterrânea. O que temos aqui é uma das regiões termais nos geysers. Temos nascentes aquecidas e fumarolas. O solo é bem quente ao toque. Até terem perfurado bem fundo, eles não tinham noção de que havia esse reservatório tão grande embaixo. Só que, ao contrário da Islândia, onde a água quente sai dos poços geotérmicos, os geysers produzem vapores. Os geysers agora têm mais de 300 poços. Quando o vapor sobe pelos tubos, um complexo processo transforma esse vapor no estado natural em eletricidade. Em primeiro lugar, o vapor entra na usina através de uma grande tubulação com isolamento e depois desce pelo piso. Passa por um filtro de vapor para garantir que nada prejudique a turbina. Desce e segue na direção da turbina. O vapor entra por 2 lados e se propaga por um conjunto de lâminas rotatórias e estacionárias, que extrai toda a energia do vapor. O vapor faz a turbina girar a 3.000 rotações por minuto, acionando o gerador gigante e produzindo eletricidade pronta para ser distribuída para a população através das linhas de transmissão. Quando o vapor sai da turbina, ele volta ao estado líquido e é enviado para uma enorme torre de resfriamento. Dá para ver as espirais de vapor saindo da torre de resfriamento. Muitas pessoas acham que é fumaça, mas não é. Aquilo ali é vapor de água. Foi só nos anos 70 que a crise do petróleo convenceu diversas companhias públicas e privadas a experimentar a energia geotérmica, uma tecnologia pouco usada na época. No seu pico nos anos 80, os geysers tinham 23 usinas, gerando quase 2.100 megawatts. Mais eletricidade do que qualquer outro campo geotérmico do mundo.
e o equivalente a 2 usinas nucleares. Energia suficiente para iluminar a vizinha São Francisco. Os geysers estavam com tudo: rochas quentes, água e um acesso fácil próximo à superfície. Então, na metade dos anos 80, um problema inesperado incapacitou toda a operação. Os vapores de centenas de poços deixaram de fluir. Eles não haviam dado conta de que o fornecimento de água era limitado. O bom senso diria hoje que eles deviam ter percebido isso. Para onde estava indo a água? Diariamente, o vapor estava sendo condensado em milhões de litros de água e passava pelas torres de resfriamento. Uma parte voltou para o solo, mas 80% evaporou. Em um período de 10 anos, a enorme perda de água e vapor fez com que a produção de energia diminuísse em 40%, comprometendo as usinas financeiramente. Os observadores de fora não estavam surpresos com o rumo dos eventos. Na verdade, o que todos estavam esperando quanto à fonte de recursos geotérmicos era que quando a água aquecida secasse, haveria o risco do recurso acabar. As reservas de água que se acumularam ao longo de milhares de anos secaram completamente sem tempo para a reposição. As empresas nos geysers estavam com um problema que tecnologias ecológicas como a eólica e a solar nunca tiveram. A fonte era esgotável. Elas decidiram abandonar os geysers ao mesmo tempo. Todas elas, com exceção de uma empresa inovadora que decidiu comprar as outras usinas em declínio. Até 1999, a empresa energética Corporação Calpine havia comprado 19 das 22 usinas falidas, surpreendendo os mais céticos. Só que eles tinham um plano genial para trazer os poços de volta à vida, o que seria impossível em um poço de petróleo. A rocha embaixo continuava quente. Tudo o que eles precisavam era adicionar água em reservatórios vazios de uma fonte externa para gerar mais vapores. Quanto de água? 72 milhões de litros por dia, o bastante para encher 28 piscinas olímpicas. Para resolver o problema, a Calpine desviou água reciclada dos condados vizinhos. Assim, depois de tratada, a água viaja por mais de 100 quilômetros de tubulação até os geysers, onde ela será injetada nos poços e retornando à superfície como vapor. O plano fez cessar o declínio dos geysers, mas a produção hoje em dia chega a menos de 50% desde o seu auge no final dos anos 80. Para manter ou aumentar a produção, os geólogos e engenheiros batalham diariamente para perfurar novos poços. Mas a perfuração oferece grandes obstáculos para a indústria geotérmica. Em um dos sítios mais remotos dos geysers, os engenheiros da Calpine estão perfurando um poço de 3 quilômetros na lateral da montanha. Ao contrário dos equipamentos de petróleo e gás que perfuram através de rochas mais frias e porosas, a energia geotérmica está à procura de rochas puras e duras, que ficam nas profundezas onde está o calor. Na maior parte dos projetos não queremos fraturas, porque com elas se perde todo o fluido que está se colocando no poço para perfurá-lo. Em geotérmica não estamos procurando fraturas, estamos procurando por lugares difíceis para perfurar. Nestas profundidades, o equipamento fica danificado pelas rochas quase impenetráveis, alta pressão e altíssimas temperaturas. Uma das baixas mais comuns e caras são as brocas. Esta é uma broca de 8,5. É o tamanho do típico buraco de produção que perfuramos. Nós a pressionamos para baixo enquanto giramos para cortar a rocha. É muito simples, ela tritura rochas e abre buracos. Brocas, que custam $30 mil cada, costumam quebrar a cada 40 horas.